aceito colaborar com a nossa pesquisa. E eu queria começar lhe perguntando do início, né, da sua formação, da sua família de origem, sua formação ainda antes da universidade. Você é de Petrópolis, né? Sou de Petrópolis. Isso. Então, podia falar um pouquinho da infância, os estudos? Eu sou de Petrópolis. Meus avós paternos eram italianos, né? E agora, por parte de mãe, a minha avó materna era brasileira, o meu avô materno também, sendo que meu avô materno era filho de alemães, né? O meu bisavô, pai dele, chegou a Petrópolis com 6 anos de idade, né? Naquelas migrações que deram origem à própria cidade, né? Então, outro ramo da mãe da minha mãe é descendente de brasileiros, não sei desde quando, né? Eu devo ter algum trisavô português, né? Que foi até o criador do ginásio dramático no Rio de Janeiro, né? Teatro, né? Teatro, né? Mas, então, a minha infância foi em Petrópolis, né? Seus pais estudei lá. O que, o seu pai? Meu pai era cabeleireiro, né? Era cabeleireiro e começou como barbeiro, né? Chegou aos 13 anos, o pai dele procurou um outro barbeiro, parece que era um senhor espanhol, e o empregou lá para aprender a profissão. Depois, mais tarde, ele passou a ser cabeleireiro. Arranjou um salão na rua principal da cidade, né? Teve o salão, mas parece que não deu certo. E então ele passou a atender a domicílio. E, finalmente, acho que durante toda a vida, desde o meu nascimento até morrer, ele trabalhou em casa, né? Tinha uma sala para ele, para atender as pessoas e fazia o cabelo. E a sua mãe não trabalhava? Minha mãe trabalhava em casa, era empregada doméstica. Eram quantos filhos? Olha, nós chegamos a ser 6 irmãos. Não chegamos a ser, porque foram. Mas eu perdi um irmão atropelado, né, na frente de casa. Então, mas o total de irmãos, nós somos, tirando este que faleceu, pequeno, nós somos 4 irmãos e uma irmã. E continuo, menos eu, morando em Petrópolis. E a escola o senhor fez onde? Começando do começo, eu comecei num colégio de freiras. Estudei o primeiro, segundo, terceiro ano nesse colégio. Aí, quando terminei o terceiro ano, meus pais foram informados que o colégio não ia aceitar mais meninos, só meninas. Tivemos que procurar um outro colégio. E eu passei por um colégio de umas senhoras, né? Muito exigentes e tudo, né? Foi bom, né? Primeiro que viram que o meu terceiro ano não era muito fraco, eu tive que repetir o terceiro ano e fazer o quarto ano. Depois, então, eu fui fazer o ginásio, no ginásio estadual da cidade. Quando terminei o ginásio, o mesmo colégio estadual tinha aberto o curso colegial à noite. Tinha o científico e tinha o clássico. Eu escolhi o clássico, né? E fiz o clássico. E a partir de lá também, acho que eu terminaria aí se a diocese não tivesse aberto a faculdade católica lá, né? Começaram com um curso de Direito, parece que tinha um curso de Filosofia, tinha o curso de Direito e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que tinha Filosofia, Letras, Geografia e História. Geografia e História juntos. Geografia e História juntos. Foi o curso? Esse que eu fiz, né? E por que Geografia e História? O interesse do clássico já não? Eu gostava de História. Não tanto de Geografia, mas, na verdade, eu tive um bom curso de Geografia, né? Os professores lá em Petrópolis, os professores da faculdade,
eles não eram de lá, eles eram do Rio. Eles tomavam um ônibus no Rio às 6 da manhã para estar em sala de aula às 8 em Petrópolis, né? E depois voltavam de ônibus também para o Rio. Era um tempo em que as universidades eram diferentes, não havia professor de tempo integral numa universidade, com sala, né, escritório, etc. Né? Eles pulavam de uma em uma. Né? Eu fui aluno em História do Francisco Falcon. Né? O Francisco, perguntamos a ele em quantas universidades ele trabalhava. Né? E ele disse, é mais fácil eu enumerar aquela em que eu não trabalho. Ele dava em Niterói, dava aula, acho que no curso Rio Branco, dava aula na Federal, dava aula lá. Era passando de uma para outra. Era diferente, né? O seu curso foi entre 57 e 60, né? 57 e 60. E que coincidiu também com minha entrada no serviço militar. Comecei o primeiro ano do curso e chegou em junho, tive que... Fui. Ah, eu não sabia. Fui. Como é que foi esse ano? Serviu onde? Em Petrópolis? Em Petrópolis também, mas tinha que ir todo dia para o quartel, né? Meu pai é que arranjou com o prefeito da cidade, foi lá conhecido dele e tal, arranjou com o prefeito conseguiu no quartel que eu fosse liberado 2 manhãs por semana para fazer alguma coisa na faculdade, né? Então eu fiquei de junho de 57 até abril, foram 10 meses. Até abril de 58 fiquei antes eu já trabalhava em... E a vida no quartel era o quê? A vida no quartel, a instrução, eles podiam dar em um mês, na verdade. A gente tinha que fazer 10 meses, 1 ano, uma coisa assim, porque era aprender a atirar, né? Atirar com fuzil, que era o mosquetão .30, né? E a metralhadora INA, uma metralhadora de mão que abria assim, eram produtos nacionais da indústria brasileira, né? Aprender aquilo, tive um acampamento fora, um treinamento assim uma encenação de batalha, né? Fora da cidade, tive uma marcha de 32 quilômetros. Agora, a maior parte do tempo era a Ordem Unida. Era a Ordem Unida. E quando não tinha Ordem Unida, não tinha que dar uma atividade. O quartel tinha assim uns cabos de vassoura, cortadinhos assim, desse tamanho, com um arame metido na frente, com um ganchinho, e punha os soldados para tirar o capim que brotava entre os paralelepípedos do pátio do quartel. Então... Era o que? Era o batalhão de infantaria? Era o primeiro batalhão de caçadores no meu tempo. Hoje não sei como é que chama, porque de vez em quando mudam o nome, etc. Infantaria blindada, se não me engano. Blindado eu não sei se chegou até em Petrópolis, acho que eles não tinham condições, espaço para... Mas chegou o terceiro RI também, uma coisa assim. O seu pai conseguiu liberação algumas manhãs. O curso não era seriado, como se chamava? Era seriado. E podia fazer só uma parte? Não, tinha que fazer... Créditos hoje, não tinha sistema de créditos, né? Quer dizer, e lembrava muito o chato, que era um pouco decepcionante, é que era mais ou menos a mesma estrutura dos cursos anteriores, né? Quer dizer, história, tinha primeiro ano, história antiga e medieval, imagine, história antiga e medieval em 1 ano, né? Segundo ano, história moderna, terceiro, história contemporânea, porque o curso era também de bacharelado e licenciatura. O último ano, o 4º ano, era só licenciatura. Não tinha mais aula de história. E geografia também. Primeiro ano, geografia física. Segundo ano, geografia humana. Terceiro ano, tinha Brasil, né? Geografia do Brasil, etc. Agora, tinha uma coisa interessante, que tinha... O meu colega Roque diz que não tinha nos cursos de ciências sociais da época. Era antropologia. E o curso de Geografia e História tinha Antropologia. Então eu fiz Antropologia, também assim, primeiro ano Antropologia Física, segundo ano Antropologia Cultural, terceiro ano Antropologia do Brasil, né? Mas
A minha professora foi a Maria Laís Mouzinho Guide. Naquele tempo, ela não era casada ainda, era Maria Laís Moura Mouzinho, pernambucana. A irmã dela é professora de matemática, casada com Leite Lopes, né? A minha professora era tia do antropólogo Leite Lopes, o José Sérgio Leite Lopes, né? E ela fez parece que ela começou tarde os estudos, porque ela teve tuberculose. Isso eu soube depois que ela morreu. Ela morreu com 90 anos, mas na mocidade teve tuberculose e fez tratamento, etc. Conseguiu se curar. Não sei se já existia o remédio próprio, mas se curou e depois é que acho que ela entrou na universidade. Isso eu soube por quando ela morreu, o José Sérgio fez assim, uma breve biografia dela, e eu soube aí, né? Mas ela estudou nos cursos do Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. Era o seu Índio que ele dava? Ele começou, eu não sei agora a ordem, mas ele deu 2 anos no Museu do Índio e 2 anos no CBPE. No CBPE. Não sei se ela fez no CBPE. Talvez tenha feito CBPE, porque depois ela continuou o resto da vida trabalhando no INEP, né, que era junto, não sei qual era a relação entre INEP e CBPE, mas era o mesmo prédio na Rua Voluntários da Pátria, né? Então, ela fez o curso. Houve um ano, ou um semestre que ela não pôde comparecer, então ela arranjou um colega para para dar aula. E era também um ex-aluno dos cursos da Darcy Ribeiro. Acho que já morreu, Marcelo Moretson. Porque depois ele entrou na vida diplomática. A última vez que eu o vi foi numa entrevista na televisão, em que ele contava que ele estava no palanque lá no Egito, no dia em que o Sadat foi assassinado, né? Então, poxa, era Marcelo Moretson. Ele estudou os Machacali, né? Machacali. Bom, aí o seu curso terminou em 60, e em 61 você faz o curso lá de especialização em antropologia cultural, né? No Museu Nacional. Era o Roberto Cardoso e o Castro Faria. O Castro. Foi a Maria Laís que me encaminhou para lá, porque eu uma vez formado, eu estava no último ano, né, no ano de licenciatura, e já tinha arranjado uma licença provisória para lecionar. Então eu estava dando aula de História e Geografia em Petrópolis, no ginásio científico, essas coisas, né? Mas um dia Maria Laís apareceu e falou comigo: não, você tem que fazer o curso de Antropologia no Museu Nacional, tem um professor muito bom e tal, né? Jovem, mas é muito bom, Roberto Cardoso. E eu fui e passei. Naquele tempo era tão concorrido que eu acho que ele tinha 15 bolsas. Apareceram 8 candidatos e entraram 4. Você continuava morando em Petrópolis ou foi para o Rio? Olha, eu arranjei... É o seguinte, a minha família não tinha muitos recursos, né? Eu, na verdade, eu continuei em Petrópolis, eu ia todo dia para o museu, né? E porque eu ainda dava um tanto da minha bolsa em casa, né? Era um negócio, quer dizer, a minha bolsa, para nós, era considerada muito boa, né? E eu saía às 6h30 da manhã, no ônibus de 6h30, ônibus de 7 horas, tomava o ônibus na porta de casa, também tinha isso, né? O ônibus saía da rodoviária, passava por ali, eu tomava ali e voltava e descia na porta de casa também, né? Então isso ajudava. Né? E nessa época estavam lá o Castro Faria, que era professor também. Como era o curso? O curso era assim, porque parece que o curso já era a segunda vez que o Cardoso dava o curso. O primeiro, e tinha nome diferente. O Cardoso, agora não sei, não lembro, mas o Cardoso deu sozinho o curso de 1960, né? Que era, eu não sei como é que se chamava, mas era um curso de especialização em antropologia social, ou qualquer coisa assim.
Os alunos desse primeiro curso foram o Roberto da Mata, Roque Laraia, Alcida Ramos, o Edson Diniz, de Belém, né? E ainda a Hortência Caminha, que trabalhava, era assistente da irmã da Ione Leite, a Marieda, né? E a Hortência Caminha, e ainda tinha mais uma que não seguiu depois a antropologia, era até de Petrópolis também, a Onídia Benvenuti, né? E essa foi a primeira vez. Na segunda vez, então, é que entrou o Castro Faria também. O curso passou a ser curso de especialização em antropologia cultural. Então, o Cardoso dava o programa dele e o Castro o dele, né? O Cardoso dava organização social, parentesco, aquela coisa, e o Castro Faria dava antropologia econômica, né? E antropologia econômica, assim, era mais as atividades de subsistência, né? Das sociedades indígenas brasileiras, né? Era mais nessa linha, né? E aqueles, como é que se diz isso, os tipos de assentamento e tudo mais. E é curioso do Castro Faria que ele, por exemplo, não deu uma coisa que depois foi muito importante para nós, que foi o ensaio sobre a dádiva, né, do Marcelo Mauss. Ele não deu, né, não falou nunca no curso. Agora, ele falava nisso no almoço, né, porque chegava a hora do almoço, a gente ia para a cantina do museu. E ali a gente sentava com professores, com outros colegas, etc. Né, e sempre o Castro Faria fazia parte ali de uma daquelas mesas, né? Então ficava contando, né? Viagens no tempo com Levi-Strauss e a viagem que ele fez aos Estados Unidos, na França, etc. Contava aquilo tudo e também, né, falava de leituras, né? E a gente aprendia muito informalmente na mesa, né, do restaurante do museu, né? Levi-Strauss já era um autor importante, acho que era, em 60... 58, o livro. 58, por aí. Já tinha feito os Tristes Trópicos também, sim, né? E até as estruturas elementares do parentesco são de 49, né? 49. Mas nesse curso a gente... pessoalmente como fiscal da expedição. Né? Fiscal da expedição. E também não lemos o Levi-Strauss no curso do Cardoso, né? Acho. Lemos, sim, ele usava como introdução, assim, definição dos vários tipos de grupos sociais. Usava o livro do Murdoch, o Peter Murdoch, né? Organização Social. Organização Social, que já era um livro que saiu na mesma data do livro do Levi-Strauss, mas realmente, né, não era a mesma coisa. Né? E era um curso puxado, porque ele começava, vamos dizer assim, acho que em 1º de março e terminava em 28 de fevereiro. Era um curso de um ano fechado. Era todo dia? Era todo dia, né, de segunda a sexta, né? E todo dia durante esse período todo. Agora era interrompido durante uns 3 meses para uma experiência de campo. Né? E a experiência de campo eu fui acompanhando como auxiliar do Roberto da Mata aos Índios Gaviões. Né? Isso em 61. Aí não me lembro mais os meses, mas deve ter sido setembro, outubro, novembro. O Mata era professor já? O Mata era funcionário antropólogo? O Mata era antropólogo, que ele tinha feito. O professor, eu estava acompanhando uma pessoa mais experiente, né, um pesquisador. A experiência dele era o mesmo curso que ele fez um ano antes, né? Mas
Mas eu ia dizer... Assim, acompanhou, mas ele e o Roque eram já antropólogos do Museu Nacional, porque a história, o Roque é que sabe contar, mas eles entraram, acabado o curso deles, eles entraram como uma posição assim de interino, qualquer coisa, no Museu Nacional. E o presidente da República, aí foi o caso do... Foi quando o Jânio renunciou, coisa assim. 61. É. O presidente da República que entrou assim para também como interino, quem era? Ranieri Mazzilli? Era o Ranieri Mazzilli. O Ranieri Mazzilli parece que ele nomeou todo mundo que estava provisoriamente nos cargos públicos, uma coisa assim. E eles então entraram no quadro do Museu Nacional dessa maneira. O Roque sabe contar mais. O Roque já foi entrevistado, né? Foi. O Roque fez jornalismo, né? Tinha coluna lá, jornalismo policial, se eu não me engano. Há muito tempo. Amanhã vamos entrevistar Alcida. Alcida, é bom. Muito bom. Época, então, pegar todo. Entrevistaram o Mata também? Não, o Mata, o pessoal da UERJ, da PUC, fez uma longa entrevista. Então, não fazer porque já tinha. Que aí, então, o Gasparini, eu cheguei a ser aluno dele. Chegou a ser, né? Ele dividiu um curso com a Frânio Garcia, Sociologia, Campo Intelectual, uma coisa assim, já pouco antes de sair. O Castaria mudou muito, né? Quer dizer, nisso. Ele era mais ele tinha uma formação assim geral de antropologia física, arqueologia. Acho que ele não fazia linguística, mas arqueologia, etnologia e antropologia física ele fazia. Ele trabalhou um pouco nesses campos. Agora, esse do campo intelectual, ele começou depois que começou o mestrado e o doutorado no Museu Nacional. Então deu foi bom para ele, acho que foi bom para todo mundo. Né? Mas eu queria ouvir mais sobre essa primeira experiência com os gaviões. Né? Gaviões. O índio ao vivo. Olha, os gaviões, nós fomos... Era um projeto do Roberto Cardoso. Era um projeto de Marabá, aquela região? Foi um projeto de áreas de fricção interétnica, etc. Né? Então, o Mata foi fazer a parte dos gaviões. Os gaviões estavam sendo atraídos. Eles tinham uma fama, né? Porque eles faziam os tais paliteiros humanos. Né? Então o Roque brincava com a gente. Pois é, vocês não vão conseguir cair no chão, porque vamos para frente as flechas seguras, estão para trás as flechas, vai cair para o lado. Então, mas eles estavam sendo atraídos. E nós chegamos na aldeia que ficava, nós tínhamos que ir para Marabá, de Marabá descer um pouco o rio até Itupiranga, de Itupiranga então atravessar o rio para o outro lado e penetrar na floresta, andar uns 40 quilômetros e chegava à aldeia, que naquele momento tinha 6 pessoas. Né? Depois, um mês depois, apareceram mais e ficamos com 25 pessoas. Então ficamos conversando com essas pessoas, esses gaviões, né? Durante esse tempo. Quanto tempo? Uns 3 meses, mais ou menos. Foi. E aí, dessa pesquisa que o Mata escreveu junto com o Roque, porque o Roque, ao mesmo tempo, estava com um outro aluno, meu colega, o Marcos Magalhães Rubinja, que já morreu, né? Ele estava com outro aluno nos índios Suruí, que era também naquela região, né? Mas num rio afluente do Tocantins, e eles estavam lá. Então o Roque fez um texto sobre o contato interétnico dos suruís, o Mata fez o texto sobre os gaviões, e os dois foram publicados juntos no livro Índios e Castanheiros. Né? Ele saiu dessa pesquisa aí. É dos dois, né? Tá ótimo. Mas aí, isso ainda não tinha terminado o curso de
especialização? Não, isso aí eu ainda fui levar esse curso, voltando para o museu, até fevereiro, né? Até o fim de fevereiro do ano seguinte. E aí, terminando o curso... Terminando o curso, eu acho que eu não tive que fazer muita força. Terminando os seus projetos, já era mais de um projeto? De memória eu não sei. Ele tinha dois projetos. Um projeto era o estudo de áreas de fricção interétnica e o outro projeto era um estudo comparativo de organização social em sociedades indígenas. Era o Harvard, né, Brasil Central? Ainda não era. Depois é que esse aí, de certa maneira, mergulhou no projeto de Harvard, né? Harvard, Brasil Central. Né? Mas na prática, mesmo as pessoas se envolviam em vários projetos. Sim. O Mato, acho que foi, ainda era tempo, acho que ele foi fazer só, nessa primeira fase, só fricção interétnica. Eu, terminado o curso, Cardoso me pôs nos dois projetos, Organização Social e Fricção Interétnica. Aí eu fui para os CRAUs, né, trabalhando nos dois. O CRAU, ele que determinou? Ele que determinou. Tinha margem de escolha? Não, foi ele que determinou. E eu fui para lá, então. Mas a vinculação era como estagiário no Museu Nacional? Era como pesquisador? Como é que chamava? Era um estagiário. E o Mata já eram antropólogos? Eram antropólogos, eles eram do quadro do museu, né? Eles eram do quadro do museu. Agora, os alunos... Bom, eu fui em 61, eu era um aluno, né? Agora, depois eu entrei como pesquisador como estagiário, né? Um estagiário. A bolsa era paga pelo... Como é que chamava no Rio? Pró-reitoria, né? Pró-reitoria de ensino e pesquisa, qualquer coisa assim. Era isso. Ela que pagava a bolsa. Então, eu recebia uma bolsa mensal, né? E tinha uma ajuda, não sei se era... Não era da própria... A ajuda era tirada de algum outro lugar, de um projeto lá que o Cardoso pedia de alguma outra fonte, né, para ajuda para pesquisa de campo, né? E eu fui para os CRAUs, então, em 62. Em 62. Você já tinha vontade de ser antropólogo ou isso foram circunstâncias de emprego? Como é que era essa questão? Eu comecei, como eu disse, como professor de ginásio científico, né? Mas isso parou quando foi fazer o curso? Aí eu fui fazer o curso, eu parei, não podia, tinha bolsa e também não podia me dedicar a outra coisa, porque tinha que ler o tempo todo, né? E então eu tinha bolsa. E depois, agora eu esqueço, no meio eu esqueço que eu estou respondendo o quê. Não, na época você já tinha essa vocação de ser antropólogo, ou foram as circunstâncias de ter... Eu quando entrei, foi aquela coisa, eu quando entrei, a Maria Laís falou, não, mas você não precisa ir para aldeias de índio, a antropologia também estuda, faz estudos na cidade, você pode estudar imigrantes, pode estudar isso, pode estudar aquilo e tal. E eu fui mais ou menos pensando nisso, né? Chegando lá, quando eu fui encaminhado para os índios, né? Junto com o Mata, né? E o meu colega Rubinger foi encaminhado também para instruir junto com o Roque. E minha colega Maria Andréa Loyola, como era mulher, deveria então acompanhar uma mulher e foi fazer o estudo dos pescadores portugueses no Rio de Janeiro, na Ponta do Caju, né? Então ainda tinha esse negócio de separar homem de pescadores. Ela que foi estudar. Ela era sênior e a Maria André era assistente. E então, quer dizer, ainda havia essa separação de sexos, né, na antropologia, em 1960. Eu sei que houve assim, não, eu acho que Índia é muito perigoso para a mulher, ou qualquer coisa assim, né? E a Alcida já tinha feito pesquisa com índios antes, né? Porque o Cardoso,
no primeiro ano que ele deu o curso, né, de especialização, ele levou os 6 alunos para Mato Grosso, mas foi índio de cidade, né? Então ele foi fazer o estudo dos terenas na cidade. Então era Campo Grande, Aquidauana e mais uma outra cidade, né? Miranda, né? No Mato Grosso do Sul agora. Né? Agora essa experiência nos Craô, bom, foi diferente dos Gavião, né? Foi diferente, mais né? gente, mais gente, menos assimilados. os Craôs da época chegavam a uns 520, mais ou menos, né? Hoje eles são 2000 e tanto, né? Mas na época eles estavam se recuperando, porque os Craôs caíram muito, né? Os cronistas do começo do século XIX dizem que eles eram 3.000 a 4.000, né? Chegou no metade do século XIX, o missionário capuchinho que esteve com eles e que transferiu os Craôs do Maranhão para Goiás, que é hoje Tocantins, naquela área, né? E ele contou 620. Né? Eu contei 520. O Harald Schutz, que esteve antes de mim, calculou, estimou em 400. Então, eu acho que eles estavam começando a recuperar, né, a população. Mandajú também teve entre eles? Teve, ele passou, ele antipatizava com os Craôs, né, ele não gostava dos Craôs, mas ele esteve lá, porque os Craôs ajudavam ao fundador de Carolina a escravizar índios que eram mandados para o Pará. Né? Então, o Custo Mandajú, quando ele fala em Craô, ele sempre bota um reparo, qualquer coisa assim, né, para diminuir. Né? Mas ele esteve, o trabalho dele com Jembira foi sobretudo nos Canelas do Ponto, né? Canela do Ponto. Ele fala dos outros, mas a base é Canela. Mas ele dá algumas informações de Craô no livro dele. Né? Agora uma curiosidade, que o primeiro, né, depois da primeira estada em campo, que teve o seu primeiro texto na apresentação, Mito Xamã. Uhum. Aí já aparece o Levi-Strauss. Aparece o Levi-Strauss. Aplicar na antropologia estrutural. Aí você já conhecia então o Levi-Strauss. Mesmo não tendo estudado no curso de especialização, já era a gente... relevante, vamos dizer, na sua pesquisa, pelo menos. Não era. Vou aplicar, né? Cheguei a aplicar. Agora, como é que eu cheguei a Levi-Strauss, eu não sei. Alguém falou em Levi-Strauss, certamente, o Castro Faria, o Cardoso. Né? O Cardoso já lia as estruturas elementares. Ele não dava para a gente a coisa, mas ele já lia. E eu comprei o livro, a Antropologia Estrutural, o primeiro volume, né? Eu comprei no Rio. Eu vi numa livraria, porque o negócio era ver numa livraria o livro, né? Porque livro estrangeiro era muito difícil. A gente tinha que fazer encomenda num importador, né? Fazia encomenda num importador, dava um adiantamento, pagava adiantado uma parte e esperava 3 meses para o livro chegar, né? Mas eu encontrei esse livro não sei em qual livraria do centro do Rio de Janeiro, eu comprei. E aí comecei a ler e tal. E eu gostei desse capítulo, né, que era o capítulo da análise de mitos. E por acaso eu não fui estudar mitos nos Craôs inicialmente, era organização social e contato interétnico, mas eles gostavam de contar mitos. Não, o Schultz gostava de ouvir história, não sei o quê, você não... não, mas pode contar, eu anoto. Então contava aquela coisa. E surgiu a... Os homens falavam português. Falavam português. As mulheres só uma ou outra falavam, mas elas entendiam, né? Entendiam, mas não falavam. Então era uma coisa assim. Então, uma vez eu estava conversando com um xamã, um pajé, ou como diziam na época, médico feiticeiro, né? Então eu perguntei a ele, mas quem que te ensinou a curar, né? Fazer cura? Ele falou, foi o Gavião. Eu falei, foi um índio Gavião, né? Não,
foi o Gavião. Né? Mas como? E aí comecei a perguntar, né? Mas ele falou, mas o Gavião que te ensinou? Mas não foi o Gavião que ensinou a Turcrem? Turcrem era um herói mítico, né? Que foi levado para os céus, pelos urubus. Lá ele aprendeu a curar, né? A ser xamã, aprendeu um rito, etc. Depois foi trazido à Terra de novo. Então, aquilo ficou, né? Poxa, aí quando apareceu a reunião da ABA de 63, eu tinha que levar um trabalho, né? E então fiz. Lá na aldeia eu perguntei tinha deixado essa dica, eu perguntei a outros médicos feiticeiros, ou xamãs, né? Como é que eles tinham aprendido. Eles contaram histórias semelhantes, né? Mas naturalmente com outro. Um aprendeu com o chefe dos peixes, outro aprendeu com ele. Então peguei aqui umas 4 histórias e comparei com base no texto do Lévi-Strauss, né? A ABA de 63 foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo. Era uma comunidade pequena comparada com Era. hoje em Na dia. verdade, a própria organização do evento era diferente, né? Porque era mais ou menos assim, vamos dizer, quinta-feira, arqueologia. Todos iam para a sessão de arqueologia, que era num salão único, né? Todo mundo ali, né? A terça-feira, de tarde, antropologia urbana. Todo mundo antropologia urbana. No dia seguinte, etnologia indígena. Tinha alguma coisa, né? Já até No Museu Nacional, a tese do Gilberto. Mas, é 68. O Gilberto é um inovador, né, na antropologia urbana, mas antes alguém, de vez em quando, frequentava umas favelas, ou coisa assim, né? Periferia. Tinha, né? Então todo mundo ia, né? Porque cabia toda a aba no salão, né? E era diferente, né? Hoje a gente vai e pensa assim, poxa, se eu fizesse se nós do grupo de trabalho nos reuníssemos sozinhos em qualquer outro lugar, a gente podia, para que fazer a reunião da aba, né? Porque aquele mundo de gente, quando a gente só vai conversar com uns poucos, né? É estranho. Mas naquela época a gente ficava sabendo de tudo, de certa maneira, né? Que acontecia. E essa experiência do Scraô virou a tese de doutorado, né? A tese de doutorado. Direto, tinha mestrado, era o sistema da USP. Era o sistema da USP. Né? Eu fiz o tutorial. Eu fiz a tese de doutorado. Antes da tese de doutorado eu fiz foi assim. Mas o Cardoso era... Terminou o estágio. O Cardoso não dava conselhos, né? O Cardoso dava ordens. Né? Então você vai fazer o doutorado com Egon Schaden, o Roque vai fazer com o Florestan Fernandes. O Roque foi lá se matricular, o Florestan falou com o Florestan Fernandes, etc. Se matriculou, eu fui com Egon Schaden. Então tinha que se matricular na secretaria da faculdade, né? E eu acabei lá de preencher o formulário, aquelas coisas, ele disse assim, bom, você, a única coisa que ele disse, você não pode apresentar essa tese antes de 2 anos. Pronto, é isso. Eu fui para casa fazer. Não, eu fui para casa fazer a tese. Agora, chegou claro, o Egon Schaden aceitou. Mas logo depois o Egon Schaden se aposentou e me comunicou que ele não ia poder mais orientar a minha tese. Ele recomendava o João Batista Borges Pereira. Mas ele chegou a orientar? Vocês conversavam? Não chegou a orientar, ele só aceitou, né? Não chegou. Então eu fui falar com o João Batista, porque o João Batista não lidava com sociedades indígenas, né? Mas ele aceitou, né?
E foi. Aí o João Batista assim, bom, você não tem mestrado, então você precisa, no lugar de mestrado, fazer 2 teses subsidiárias. E eu estava escrevendo o trabalho sobre o contato interétnico dos craôs, né? E estava para publicar. Então, assim, ele sabia que eu estava fazendo isso. Então você pode fazer uma tese na sociologia do contato interétnico, qualquer coisa assim, e a outra na sociologia das religiões, ou coisa assim. Contato interétnico, né, você faz com Florestan Fernandes, a tese subsidiária. E a sociologia da religião você faz com a Maria Isaura Pereira de Queiroz. Eu estava escrevendo também um outro trabalho sobre o messianismo, o Craô, que eu também descobri assim na Bamba, não estava esperando aquilo, né? É uma coisa que tinha acontecido 10 anos antes. E que tinha sido muito marcante para ele. E aí, então, apresentei os trabalhos. Você chegava a conversar com o Florestan ou com a Maria Isaura, não? Olha, sabe que eu não me lembro da conversa com Maria Isaura? Florestan, certamente eu fui lá entregar. Aliás, aconteceu um negócio gozado. Quando eu terminei de escrever, naquele tempo, né, não tinha computador, não tinha isso, a gente escrevia um trabalho e punha o máximo de folhas de carbonos e folhas finas atrás, né, para tirar o máximo de cópias que podia. Né? Então eu bati o trabalho do contato interétnico, que saiu depois como Índios e Criadores, né, porque o Cardoso deu o título, já que um é Índios e Castanheiros, o outro deve ser Índios e Criadores. Né? E falei, ia pôr no correio. Correio entre Rio e São Paulo funcionava bem. E falei, Cardoso, eu tenho que passar no correio para eu deixar o trabalho, mandar para o Florestan e tal. Ele, não põe no correio. O Fernando Henrique vai hoje ou vai amanhã para São Paulo e ele leva para você, entrega para o Florestan. Mas aqui, eu posso pôr no correio? Né? Não, vamos, leva. Você vai à rodoviária, ele sai a tantas horas, porque acho que o Fernando Henrique ficava hospedado na casa do Cardoso, no Rio, né? Você vai a tantas horas lá e entrega a ele na porta do ônibus. Eu fui na rodoviária com o trabalho. Achei o Fernando Henrique com a Ruth e 2 crianças, os filhos, né? Lá no fundo do ônibus. Né? E Cardoso recomendou que eu lhe entregasse, eu ia entregar ao Florestan. Pois não, etc. Nunca entregou. Nunca entregou, só que não tinha entregado. Peguei uma daquelas cópias de carbono e mandei para o Florestan. Foi assim que o Florestan leu o meu texto. Né? E tinha não era uma defesa? Não tinha uma defesa, só dava nota. O Florestan me deu 10. A Maria Isaura me deu 8. Então, mas o da Maria Isaura eu terminei em Brasília, porque nesse tempo eu mudei para Brasília, né? Comecei a trabalhar em Brasília em 69, coisa assim. Mas antes disso, durante o doutorado, né? Quer dizer, durante o período em que teve vinculado à USP formalmente, né? Não continuava morando no Rio. Em Petrópolis, em Petrópolis. Até 68, porque em 69 eu vim para Brasília. Né? Sim. Eu dei aula na Gama Filho, não é? Pelo menos seu currículo. Eu comecei. Eu dei aula na Gama Filho, um semestre, parece. Depois eu fui para Marília em 65, 66. Mas morou lá em Marília? Morei. Morei. Foi 65 inteiro e uma parte de 66. Mas por que para Marília? Surgiu uma oportunidade ou por algum outro motivo? Surgiu uma oportunidade e tal, eu fui. Né? Mas voltei lá para metade do ano de 66 e aí fui para Niterói, fui dar aula em Niterói. Mas
aí trabalhando no museu como estagiário de dia e indo para Niterói à noite. Até arranjei um quartinho lá em Niterói para dormir, né? E fiquei lá. Fiquei o ano de 68. 67 e 68. Não. Niterói, né? Estou errado. Um pedaço de 66 e mais o ano de 68. 69 eu não trabalhei mais em Niterói. Aí eu fiquei só no museu, trabalhando na tese, né? E no museu o Rock ainda estava lá? Ele vem para a UNB? No museu o Rock estava... 68, se não me engano. Não, nós viemos em 69. O Rock conheceu o José Carlos Azevedo lá em Harvard, que o Rock passou um ano em Harvard, né? E conheceu o José Carlos, acho que, não sei se o José Carlos Azevedo estudava no MIT, né? Que ele era físico, né? E conheceu o Rock lá. E o José Carlos Azevedo convidou o Rock para vir para Brasília. O Rock queria mais alguém para vir com ele para cá. Ele pensou numa outra pessoa. Aí eu falei com o Rock, e eu? Por que não? Eu me convidei. E o Rock aceitou, né? Então viemos no mesmo avião, lá no começo de janeiro. Emprego, né, no museu. O Rock tinha emprego. Não era o seu caso, era estagiário? Não, eu era estagiário. E então viemos. Não, tinha um doutorado também, né? O Rock não tinha. Não, eu também não. Eu fiz em 70, já estava aqui em Brasília, e o Rock fez depois, ele fez em 72, parece, também em Brasília. Ou eu estou errado? Não, eu examinei o Rock. Eu fui examinador do Rock na tese, né? Ele fez depois. Porque ele era muito ocupado aqui, né? Ele era diretor do instituto, era um tempo em que estavam pondo... Havia uma porção de professores sem qualificação aqui, porque houve aquela crise política... Como é que era o UNB aqui, a sua chegada em Brasília? Houve aquela crise política em 68, né? Saiu uma porção de gente, e aí veio pessoas daqui, pessoas sem qualificação, estavam, né, dando aula. E o Rock foi encarregado da limpeza no Instituto de Ciências Sociais, né? Então, era penoso para o Rock, né? E ele foi fazer a tese dele nessas condições, né? No começo, né, a gente tinha mais interação entre o pessoal da sociologia e a antropologia, porque a gente estava no mesmo corredor, né, lá no Minhocão, né? Então, Glaucio, e tinha Fernando Corrêa Dias, e vários outros, Alexandre Barros, né? Tinha mais outros, né? Eu só me lembro, um chamava Levi, mas eu não sei mais, né? Então a gente tinha uma certa interação com o pessoal da sociologia. Depois, né, mudamos de corredor, etc., né? Lá no Minhocão mesmo, aí ficou mais difícil. Né? Aqui acho que voltou um pouco, né, porque estão no mesmo prédio, né, antropologia e sociologia. Agora, o mestrado, ele surge, já havia o mestrado no Museu Nacional, que era mais antigo, né? E o da Unicamp o Museu Nacional é de 68. Como era a relação aqui entre o mestrado novo com o Museu Nacional? Olha, havia uma certa promiscuidade, né? Quer dizer, o Cardoso é que tomou a iniciativa do mestrado no Museu Nacional e depois veio para cá para também criar o mestrado aqui. Então, a princípio, eram considerados assim, 2 cursos irmãos, né? E até se aceitava, por exemplo, a transferência de alunos de um para o outro, no início do curso, né? Eu acho que o João Pacheco, por exemplo, ele foi aprovado eu posso estar errado, mas eu acho que o João Pacheco, ele foi aprovado
no exame de seleção do Museu Nacional, mas numa posição que não havia vaga para ele, lá. Então ele foi recomendado a ser aceito aqui, foi aceito aqui. Né? Havia essa troca. Quando apareceu a revista, que também Cardoso que criou, né? O Manuário Antropológico, era considerado uma revista dos dois cursos. Né? Dos dois cursos. Né? E até que o Museu Nacional criou a revista dele, o Mana, então nós ficamos sozinhos com o anuário. Né? Não sabia que era compartilhado. Isso já foi no ano, o anuário saiu quando? O primeiro anuário chama Anuário 76. Porque o anuário, a inspiração do anuário era o L'Année Sociologique. Né? E, então ele devia ter um ano de referência. Então tinha que sair na capa. Anuário Antropológico 76 é o primeiro. Não é que é o número, não é que tinha 76 números já, né? Era o Anuário Antropológico referente ao ano de 76. E como ele se referia ao ano de 76, para dar conta do ano de 76, ele tinha que sair em 77. Né? Mas ele saía em 77, saía em 78, sempre atrasava mais de um ano e aquela coisa toda. Né? Mas era assim, até surgiu a revista Mana, que aí ficou sendo a revista do Museu Nacional. Uma curiosidade, até porque você mencionou que uma professora sua fez curso com o Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, bom, foi para o exílio, né? Em 64, mas era um etnólogo, né? Um antropólogo, tinha essa obra toda. E depois, quando ele volta, ele tem uma polêmica com o Mata, pela revista da Ação Brasileira. Não me lembro mais o que era. Mais ou menos que estudar a Organização Social dos Índios hoje, ele tem que estudar a sociedade alemã com Berlim destruída em 45. Uma coisa assim, né? Tem chama de cavalo de santo, de Levi-Strauss, mas tem uma briga horrível deles, né? Isso é 7, 8, não lembro. Mas a briga não foi só com o Mata, foi com o pessoal do Museu Nacional. Né? O Museu Nacional, que eram os cavalos de santo do Levi-Strauss, essa frase, ou mais ou menos isso, se eu estou enganado, que o Darcy fez. Ele tinha alguma, vamos dizer, relevância como autor, como personagem, nessa época já de... Não, o Darcy Ribeiro tem uma grande contribuição na antropologia, nos anos 50, né? Que ele fez 2 pesquisas de campo, uma nos Cadiuel, em Mato Grosso, outra nos Caapor, no Maranhão, né? E ele escreveu muita coisa sobre os Caapor e também sobre os Cadiuel. Os Cadiuel ele tem religião e mitologia Cadiuel, né? Tem arte Cadiuel, né? E tem nos Caapor ele tem o Irás vai à procura de Deus. Tem esse, tem um que era sobre a distribuição das atividades durante um ano inteiro, né? Tempo disso, tempo daquilo outro, que saiu em várias revistas, saiu até no Boletim Geográfico. Fizeram um documentário até, um vídeo. Ele fez filme com o Heinz Fertmann, que foi até professor aqui depois. O Heinz Fertmann trabalhava no SPI, né? Era um cinegrafista do SPI, depois foi professor de cinema aqui na UNB. Ele fez um filme sobre não sei o título exatamente, mas é um dia na vida de uma família Caapor, né? Desde manhã, desde da refeição matinal, etc., caçada, isso, aquilo, visita a roça até o final do dia. Ele fez com Heinz Fertmann. Né? Teoricamente, então, ele se assumiu como evolucionista, né? Coisa, tradição. E aí, mas ele não era evolucionista no tempo que ele escrevia essas coisas. Ele era mais, vamos dizer assim, ele tinha um verniz mais funcionalista nesses trabalhos. Nas aulas, eu não sei, eu não assisti a aula dele, mas eu ouvi a Maria Laís, nas aulas ele talvez tivesse aqui uma coisa, talvez um pouco mais evolucionista, não sei, né?
como é que ele dividia a cultura, as culturas em 3 níveis, né? Em 3 sistemas. Tinha o sistema ideológico, o sistema organizacional, qualquer coisa assim, o sistema econômico, uma coisa dessa. Econômico, né? Economia, sociedade, ideologia, né? Era um pouco, né? Era um pouco nisso, né? Acho que sem dar nomes, talvez. Né? Mas não era, vamos dizer, nos anos 70, um autor já relevante em termos... Em 70... Não, a gente ainda usava os livros do... Ele tem os livros antigos, né? Depois, em 70 ou 70 e poucos, ele soltou um livro, que é o Índio e a Civilização, que, na verdade, é a reunião de 3 trabalhos dos anos 50. Né? Que é a história do contato e da ali tem destruição línguas da sociedade. Culturas e línguas indígenas no Brasil, está lá. Como é que chama? Contato, convívio e contaminação, que é sobre as doenças, aquela coisa, está lá. E mais e também tem uma história do indigenismo, né? No Brasil, tem lá. Tudo isso está reunido nesse volume. Tinha uma admiração grande pelo Rondon. Ernesto Teixeira. Sim. Então, agora eu não sei se essa briga que talvez o Darcy Ribeiro estivesse esperando ser convidado para ser professor do Museu Nacional, ou qualquer coisa assim, que não foi, né? E aí surgiu essa tendência. Mas ele também passou a ver, depois de antropólogo, a ser na área de educação e depois política, né? Vai ser eleito vice-governador com Brizola. Sim. Já tá. Mas tem essa polêmica lá com o Museu Nacional, o Marta, acho que em particular, Mas os trabalhos do Darcy Ribeiro os antigos são ótimos. Não tem nada. Talvez os recentes não tanto, aquele trabalho sobre a evolução geral, como é que chama o livro? Eu esqueci. Processo civilizatório. Processo civilizatório. Aquilo, né, não está bem, né? Mas os antigos são muito bons. Né? Agora, deixa eu te perguntar aqui, voltando à sua trajetória, aqui na UNB, dando aula, o mestrado é criado, e aí depois vai ter o ciclo, né, de pesquisa de campo dos Marubo. Dos Marubo, E aí, por que os Marubo? Você não vai acreditar. Cardoso sugeriu. Sugeriu. Quer dizer, Cardoso continuava sugerindo. Não, a história é mais ou menos a seguinte. Eu fui aos Craôs até a última pesquisa de campo nos Craôs, eu fiz em 71. Eu fui lá ainda em 73, mas foi por 3 dias, não foi pesquisa, né? Foi por outros motivos. Mas foi em 71, já depois da tese. Eu levei a tese, né? E fui lá conferir, vamos dizer assim, né? E conversar e tal. E fui também, nessa última vez, eu fui fazer um filme sobre um rito. Eu não, quem foi o Hans Fertman, eu fui assessorar, né? Então, em abril, eu cheguei lá em fevereiro, fiquei fevereiro, março e abril. O Fertman chegou em abril para fazer o filme. É um filme da Yotyumpin, é o filme do rito da batata doce, né? E tem rito de casamento também, é um rito complexo. Então, fizemos o filme. Foi isso que eu fiz em 71. Depois não parei e aí fui começar Marubo no final de 74. É o seguinte... O Machado Craô, que estava no museu, isso foi quando? O Machado Craô, isso foi Museu Paulista, né? Museu Paulista. Que foi devolvido. Foi devolvido. Isso foi em 86. Foi em 86. É muito interessante essa história do Machado, né? Porque eles têm esse Machado, mas
Herbert Harald Schultz. O Harald Schultz levou o machado para o Museu Paulista. Entregaram para ele. Né? Ele levou. E ninguém se queixava, não, o Harald Schultz levou o machado. Tudo bem. E eu acho que esse revivalismo que apareceu mais recentemente, né, entre vários grupos indígenas e entre os craôs, então, nós queremos o machado. Né? Que era um simples machado. Eu não sabia de nada. Quando eu cheguei aos craôs, talvez na segunda viagem, ou coisa assim, eu pedi que eles me fizessem um machado. Já que o Schultz tinha levado um, eu achei que eles faziam um machado. Que eles me fizessem um machado daqueles. Pedi a alguém. O índio se prontificou, né? Tempos depois ele me apareceu com o machado. O machado mostrou, falou, né? Pois é, mas fazer de pedra dá muito trabalho, a pedra é dura, pesada. Eu cozinhei a terra, eu fiz de terra. Acho que eles não fazem de cerâmica, marubo, né? Marubo não, craô. Fiz de terra, devia ser um barro, uma coisa qualquer. Eu fiz de terra e assei e ficou. Botei cabo, etc. Pintei com urucum, né? Botei penas, né? E está aqui. E eu levei para o Museu Nacional como uma réplica do machado. Está lá, né? Espero que esteja. Né? A réplica do machado. Não pediram de volta ainda? Não pediram, porque eles sabem que não é, né? Não é original. Mas eu levei. Aí vem a história do machado. Quando eles conseguiram finalmente levar o machado para a aldeia, o chefe de uma aldeia que eu conhecia muito passou por Brasília com o machado, com outros acompanhantes dele, e se hospedou num hotel do setor de indústria. Aí telefonou para mim para eu ir ver o machado. E eu fui ver, né? Então ele falou e tal. E aí conversou. Pois é, diz que esse machado que a gente acha em buraco, né? Que é machado arqueológico aquilo, né? Que a gente acha em buraco. Não, mas não é não. Esse machado aqui, né? Foi aquele que foi apanhado no pé do céu. Há um mito de uma viagem ao extremo leste, onde fica o pé do céu. É aquele apanhado no céu do céu. Esse machado aqui foi o que matou o chefe dos Cocamqueria, outro mito, né? Então, eles vieram acreditando que aquele machado não era um machado, era o machado, né? É interessante essa história do machado. Então, eles guardaram o machado. A universidade concedeu, parece que criou lá um condomínio com o machado. Sabe que não vai receber de volta, né? Mas, então as duas são proprietários, os cravos. E a universidade estão proprietários do machado. Depois desse filme, você nunca mais voltou aos cravos? Não voltei. Nunca teve vontade ou nunca... Eu tinha vontade de fazer outra coisa, né? E depois também estava chegando, tinha umas coisas que já me desgostavam, já tinham criado a Guarda Rural Indígena, né? E já começava a chegar mais gente para estudar os craôs, aquela coisa toda. Vou tentar uma outra coisa. E o Cardoso tinha conhecido na última viagem, ou não foi na última, talvez na anterior, ele se hospedou lá nos Ticuna, num posto Ticuna, e havia 3 marubos lá que ele simpatizou muito com eles, né? Simpatizou muito, 3 marubos, 4 marubos. Ele simpatizou com os marubos e tal. E aí, por que você não vai fazer marubo, não sei o quê e tal, vai estudar? E eu fui lá, e fui 3 vezes. Mas eu produzi muito menos, né? Nos marubos. Eu fui junto com a minha, hoje ex-mulher, né? Com a Delvair Montagnier. Ela era funcionária da FUNAI na época. Né? E como era a experiência de fazer campo casado? Entre os cravos ela não chegou aí, né? É melhor sozinho. Sozinho? Eu acho que a gente fica mais solto, assim, porque a gente fica disputando também, né? Um pouco. Sim.
Né? Não sei. Disputando quem informa as pessoas que dão informação, né? Então, disputando um pouco. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E fica aquela Mas o fato de interferência. ser um casal em campo, assim, classicamente na antropologia tem casos que a mulher pode ter acesso a algumas coisas que o homem não pode, sim, vice-versa, e isso complementa. Tem isso, né? Ela tinha mais acesso às mulheres, geralmente, lá, né? Embora ela tenha feito um trabalho mais de interesse dos homens, que ela fez uma dissertação, uma tese sobre os cânticos de cura, né? Que é uma atividade masculina, né? Uma atividade masculina. Então, ela fez isso. Mas eu fiz um trabalho sobre parentesco, né? E, na verdade, trabalhos bons, assim, acho que esse sobre parentesco, e um outro que eu fiz sobre o patrão marubo, né? O marubo, que é o último elo da cadeia do patrão freguês da Amazônia, né? Daquele sistema de barracão, de aviamento, né? Que fica a grande firma em Manaus, que adianta mercadorias para um comerciante numa cidade do interior, né? Esse adianta mercadorias para os regatões sobem o rio, às vezes adiantam mercadoria para um chefe indígena, coisa assim, e esse então é que vai acompanhar o trabalho dos que vão extrair borracha, ou então, na época, cortar madeira, né? Extração de madeira. Então eu fiz um trabalho sobre o patrão marubo. São os 2 trabalhos que eu fiz. Tem outros, né? Mas acho que os melhores são esses. São artigos, né? Mas são artigos. Por que acho que escreveu menos sobre os marubos do que sobre os Krauk? Tinha a rotina das aulas aqui também? Tinha as aulas também, né? E tem o seguinte, eu tenho uma dificuldade muito grande em aprender línguas, né? E os marubos, certas coisas onde o trabalho poderia render mais, que é cânticos de cura, né? E xamanismo, essa coisa assim, eu não conseguia, né? Não conseguia acompanhar. E dos Krauk? Dos Krauk, eles falavam mais português, né? E tal, né? Então eu não consegui. Aí eu achei que não devia de continuar. Fui 3 vezes e parei. Claro, olhando, né, a sua trajetória e essas pesquisas, né, tanto dos Krauk quanto depois os Maru, a impressão que dá é que a pessoa que gostava muito de pesquisa de campo. Agora tem 2 entrevistas, né, na Mana e na Campos, que não gostava muito de campo, que já ia pensando na volta. Isso era assim mesmo ou mais ou menos? Era. Era. Né? Mas pesquisa é uma coisa penosa também, né? Tem a parte penosa que... Tem também uma aura romântica, né? Tem também. Né? Às vezes a gente fica decepcionado com certas coisas, né? E não é tão bem tratado como a gente esperava ser, né? Os Kraus, o que incomodava muito dos Kraus é que os Kraus estavam sempre pedindo coisas. Mas pensando bem, eles eram miseráveis, né? Eles passavam fome. Né? Talvez comessem, mas ser bem alimentados não eram, não. Né? Pouca carne, né? Muita mandioca, arroz e coisas assim. Né? Já os Maruba tinham uma dieta melhor. Né? Mas o que era menos agradável entre os Marubas? Talvez uma dificuldade maior de comunicação. O marubo é mais reservado. O Kraô, ele vai puxando conversa, né? Ele puxa a conversa o tempo todo e tal, né? Então ele
ele obriga a gente a fazer pesquisa. Né? Os marubos não tratam mal, mas eles são mais reservados. Né? Quem fez um bom trabalho foi o pesquisador que esteve depois lá, é de São Paulo. Acho que até filho de uma antropóloga, da Ana Maria Niemeyer, o Pedro de Niemeyer Cesarino. Ele fez ele tem 2 livros sobre os marubos. E é justamente sobre esses cânticos, né? Esses mitos. E aí, 83 foi a sua última ida aos marubos? 83 ou 82, por aí. 82. Aí depois não fui mais. Não fui mais, não. Se eu voltasse, eu acho que era melhor voltar para os Craôs. Né? Eu nunca teve vontade, pessoal, curiosidade de... O Levi-Strauss, quando veio ao Brasil a última vez, tentou ir à aldeia Mororo, né? Sobrevoou, mas aí não deu para pousar, foi embora. Eu fui, quer dizer, não fui aos Craôs, eu fui convidado pelo centro, CTI, Centro de Trabalho Indigenista, né, do Gilberto Azanha e da Maria Elisa Ladeira, né? Fui convidado pela Maria Elisa Ladeira para ir a uma reunião que houve em dezembro de 2015, em Carolina, dos Timbiras. Então tinha Craô, tinha Canela, tinha Paniecrá, né? Tinha Crincati e tal. O convite foi por causa da sua experiência, do seu livro lá, dos ritos Timbira. Ela me conhece há muito tempo, né? E então eu fui, né? E foi, quer dizer, realmente eles estão numa outra situação, né? Eu não estive em aldeias, né? Mas os Timbira tem alunos fazendo curso em universidades da região, né? Mas estão lá, né? Apresentaram trabalhos, né? A Pinagés também e tudo mais, né? Então é gozado, né? A gente vê uma Pinagé falando em Rousseau e coisas assim, né? Porque quando eu estive nos Craôs, os Craôs sim, falavam que havia a lei do índio e a lei do cristão, ou seja, a cultura indígena e a cultura dos brancos, né? A lei do índio. Hoje estão falando em cultura, nisso, né? Tem toda uma terminologia antropológica assim, né? Comparando, pensando na sua experiência de campo, né? 60, 70, basicamente. O livro da Darcy Ribeiro, Processo Civilizatório, quer dizer, Os Índios e a Civilização, né? Uhum. Um livro estão sendo extintos. Depois disso, os índios têm um aumento demográfico que passa muito por um renascimento, rivalismo étnico e tal, e muitos que não se viam como índios passam a se ver em outra situação, né? A sua pesquisa de campo foi uma época completamente diferente, né? Foi diferente, Como é que seria hoje, vendo... Hoje, por exemplo, os antropólogos hoje têm uma outra maneira, né, de trabalhar, né? Por exemplo, menos aqui no Brasil é assim, né? Quer dizer, eles continuam indo, né? Aqui tiram no fim do ano, mês de janeiro, dezembro, coisa assim, eles então saem, vão fazer uma breve pesquisa, né? De grupos que já estudaram mais intensamente, então vão para uma breve pesquisa, pegar mais alguma coisa e tal. Isso eu tenho feito ultimamente, né? E acompanho, né? E também tem uma forma também de fazer pesquisa que é participar de um projeto, de uma assessoria, né? Dada aos indígenas, né? Quer dizer, as pessoas começam a conhecer os índios, né? A partir desse trabalho também tem isso, né? Então outras maneiras, né, de fazer pesquisa. Há alguns temas também que não são organização social, contato interétnico,
culturação, né? Termos que eram muito Sim. presentes lá nos anos 60, 70, hoje mudaram. Tem a posição da mulher, né, nas aldeias indígenas, né? Tem coisas assim como projeto de criação de peixes no Alto Rio Negro, né? Não os peixes importados, não os peixes exóticos, mas criação de peixes do próprio Rio Negro, né? Tem um livro de quase 400 páginas sobre isso, um trabalho de antropologia, né? Tem outros temas, né? Outros temas. Teve um período seu de visita ao Smithsonian, em 87? Foi um período pós-doutoral, né? Foi em 87. Com o Antônio Singer? Não, foi com o Bill Crocker. Bill Crocker acho que ainda estuda os Canelas. O Bill Crocker acho que alcançou os 90 anos. Ele agora e a mulher estão numa casa de idosos. Né? Mas, quer dizer, não estão, eles estão passeando, etc. Sim, ele está trabalhando, está escrevendo. Né? Ele optou por ir para lá, né? Na casa de idosos. E aí não faz mais pesquisa. Mas ele até recentemente fez. Até os 87, coisa assim, ele ia aos Canelas. Você passou quanto tempo lá? Lá nos Estados Unidos? Uns 7 meses. Comecei em janeiro, fui até agosto, por aí. Mais ou menos isso. Foi no período que você morou fora do Brasil? Foi no período. Eu tive fora, outras vezes, eu fui 2 vezes, mas aí foi coisa de um mês, né? Fui uma vez para Harvard, para reunião do projeto Harvard Brasil Central, e depois eu fui para Oxford também, reunião do projeto Harvard Brasil Central, né? Mas fora disso, não fui. E, bom, você se aposentou em 94. Pois é, muito breve, é muito novo, né? E depois teve a página do Melat, começou a colocar os textos na internet, né? Que eu fiz. Eu comecei a dar um curso. Um curso de áreas etnográficas, áreas culturais, né? No Brasil, comecei com o Brasil, América do Sul, depois prolonguei para a América do Norte. Então, de vez em quando, eu dava aqui um curso dessas áreas culturais. Dei um outro curso já também. Aposentado. Já aposentado. Curso de mitologia também, né? No Brasil, mitologia indígena no Brasil, né? E aí, a partir de um determinado momento, eu resolvi fazer um site, né? Estava começando, eu aprendi a fazer o tal site e naquela época os jornais ainda publicavam um caderno de informática, havia alguém ensinando a fazer site, não é dessa maneira, não sei o que, ensinando a HTML. Então eu fui por ali, né? Aí eu pus uns trabalhos meus e pus esse curso, né? E com a intenção de sempre ir acrescentando, modificando, etc. Né? Mas mesmo assim a coisa vai ficando velha, né? Muda muito, né? Rápido. Fica tudo muito velho. Né? Então agora não sei. Mas ainda está no ar. Está no ar. Tá. Nesse período já depois de aposentado, você continua acompanhando o que se produz em antropologia? Continuo, né? Mas mais voltado para os meus interesses, que são muito... Eu tenho lido muita coisa velha. E muito na própria internet, né? Porque eu olho para a minha biblioteca e falei, mas onde eu vou pôr mais livro? Eu comecei a criar uma resistência a comprar livros. Né? O que eu vou fazer? Me desfazer, dar os livros velhos?
E quem é que quer livro velho? Bibliotecas. Bibliotecas agora, nem sei se estão querendo. Às vezes também não tem espaço. Nem sei se estão querendo livro. Então eu vou atrás. O que eu posso, eu procuro Tem muita revista, etc., na internet, né? Eu leio na própria internet. Curiosidade, uma pergunta que eu quase sempre faço nas entrevistas, fiz no início e continuei a fazer, que é perguntar se você tivesse que destacar um livro que foi marcante na sua formação, trajetória, alguma coisa que impactou, qual que você lembraria? Olha, no curso de História, de Geografia, aliás, era professor assim, que vamos dizer assim, que era talvez o mais fraco, né? Porque ele tinha que dar a história antiga e medieval em um ano. Ele nunca chegou na história medieval e na antiga. Mas ele era mais acho que conhecia mais era direito, coisa assim, né? E ele mandou ler a Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges, né? Então, não sei se porque ele tinha formação em direito, mas realmente é um livro assim que é bem antropológico, né? Bem, né? Os romanos não eram como a gente, o Fustel de Coulanges, né? A religião deles era completamente diferente, não tinha nada a ver, vivia de um modo diferente e tudo. Então aquilo foi muito importante para mim. E eu acho que e depois na antropologia, já fazendo o curso de antropologia, etc., acho que foi o ensaio sobre a dádiva do Marcel Mauss, que seriam assim os mais, né? E um livro também que eu li e gostei foi o livro do Gregory Bateson, o Nave. Eu não sei se diz Nave ou Nave, mas enfim, né? É muito interessante aquele livro, né? Tem em português agora a tradução. Tem em português? Tem, Reduz, por exemplo. Eu não sabia.